Estamos iniciando hoje um novo mês. É o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. É por conta desta memória de Santa Teresinha do Menino Jesus que todo este mês de outubro é o mês das missões. Alguém podia perguntar, como que uma freira enclausurada, contemplativa no mosteiro, pode ser a padroeira das missões, já que missões se refere a um deslocamento para ir ao encontro das realidades das pessoas. Aí que está o grande ensinamento. O protagonista das missões é o Divino Espírito Santo. Ninguém de nós, por mais hábil que seja, é capaz de tocar o coração de quem quer que seja. Só o Espírito Santo pode tocar os corações. Por isso, lá de dentro da clausura, na sua consciência missionária, Teresinha de Lisieux orou pela igreja no mundo inteiro e ajudou para que Cristo fosse acolhido nos corações e nas vidas. Todos nós devemos ser comprometidos com a causa missionária da igreja. Se a igreja não for missionária, nem igreja ela seria, porque Jesus nos constituiu no seu corpo místico para dar continuidade ao anúncio do reino. Que esse mês seja para nós proveitoso, para nós aprofundarmos o nosso compromisso, sem achar que não fosse tarefa nossa. É missão de todos nós anunciar o Evangelho. Cristo diz para você hoje e para mim: venha você também trabalhar na minha vinha. E a vinha do Senhor é bastante plural e exigente para que todos nós, com seus dons, carismas e possibilidades, possamos complementar essa tarefa missionária que Cristo espera de cada um de nós. Nós já sabemos que o texto da primeira leitura do Antigo Testamento sempre está ligado ao Evangelho. A mensagem da primeira leitura em cada domingo está diretamente ligada à mensagem do Evangelho. E hoje o profeta Ezequiel, ele estava alertando o povo, que o povo estava se acomodando e pensando assim: esse exílio vai acabar depressa, rapidamente a gente vai ficar livre. Ezequiel falou: não, vocês tomem jeito, tomem brio e assumam a sua tarefa de colocar-se a caminho para a terra da liberdade, porque senão vocês não alcançarão. Ninguém de nós pode dar por pronto e acabado aquilo que nós já alcançamos. Nós devemos estar sempre disponíveis. O profeta Ezequiel fala assim: diz o Senhor, vós dizeis que a minha conduta não é correta? Será que a minha conduta, diz Deus, que não é correta? Ou é a conduta de vocês que não é correta? Aí o profeta passa a expor aquilo que Deus apresenta. Se o justo desvia-se do caminho da justiça, envereda pelo caminho da maldade, ele morrerá, ele se perderá eternamente. Se o ímpio abandona a prática do mal e procura o caminho da justiça, ele não morrerá, ele alcançará a salvação. O pensamento de Deus é aquele que abre-nos para a possibilidade de nos convertermos a cada instante, porque todos nós somos necessitados de conversão. A mensagem é que quem está de pé, tome cuidado para não cair. Ninguém pode achar que está pronto e acabado. E aí, a possibilidade da conversão e a possibilidade da perdição eterna, se nós não tomarmos cuidado em cumprir aquilo que Deus espera de nós. Lá no Evangelho é a mesma coisa, né? Aquele que disse assim: não, eu não quero. Vem trabalhar na minha vinha? Não, eu não quero. Quantas coisas a gente tem que fazer na nossa vida que dá vontade de falar assim: não, eu não quero. Esse tema tão desagradável, um ambiente tão hostil que está sendo refletido por causa da fealdade do pecado
que quer aprovar leis que destroem a vida humana no seio materno. Quem gostaria de estar num ambiente desse, enfrentando essas situações? Ninguém. Não, eu não quero, mas foi. Não, eu não quero, mas precisamos ir. Não só nessa tarefa de defender a vida em defesa no seio materno, mas todas as tarefas que Deus nos pede. Mesmo que a gente não quer, a gente precisa flexibilizar a nossa vontade, amaciar a nossa inteligência, ser humildes diante de Deus e mudar o nosso propósito para fazer não aquilo que a gente quer, mas aquilo que o dono da vinha está nos pedindo. Venha trabalhar na minha vinha. Não, não quero, mas foi. Aí que está o sim consolidado na ação. Filho, venha trabalhar na minha vinha. Eu vou, mas não foi nada. Aí que está o risco da nossa acomodação. Eu sou cristão, sou católico, sou padre, sou religioso, sou leigo engajado, estou tranquilo. Não, tomemos cuidado, porque senão a gente fala que vai e não vai nada. Na hora do vamos ver, do testemunho da nossa fé, nos areópagos dos tempos atuais, que são tantos, tantos e tantos, nós podemos correr o risco de dizer que a gente vai trabalhar na vinha e não vai nada. Por isso hoje a palavra de Deus nos chama, pelo menos a 3 palavras importantes: despojamento, humildade e obediência. É preciso que a gente seja despojados de nós mesmos, que a gente tenha espírito e coração humilde para permitir que nós não somos donos da verdade. A verdade que é Deus é que nos possui. Então, despojamento, humildade e obediência, para ir para onde e fazer aquilo que Deus nos pede. O exemplo completo está nesse texto da segunda leitura da missa de hoje, a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 11, quando ele mostra Jesus como grande exemplo para nós seguirmos, de despojamento, de humildade e de obediência. Jesus, sendo de condição divina, não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se, se fez humilde, obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus Pai o exaltou e elevou acima de todo e qualquer outro nome, para que diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Aí está o testemunho para nós, queridos irmãos. Vivermos o sim da nossa fé, diante dos desafios, das tarefas que nos são propostas, na certeza de que, sendo Deus que está nos chamando e nos conduzindo, a eficácia da missão acontecerá. Por quê? Qual Teresa de Jesus na clausura tornou-se padroeira das missões? Porque o Espírito Santo é que toca os corações. Então nós, nos disponibilizando como instrumentos insuficientes, mas no sim total a Deus, Ele vai fazer a eficácia da eficiência humana ser uma realidade. Nesta Santa Missa, nós estamos celebrando a Páscoa do arcebispo emérito de Juiz de Fora, Dom Eurico dos Santos Veloso, que é também o presidente da instituição Mater Christi, que reza pelas vocações sacerdotais e religiosas. 90 anos, um ministério tão profícuo, de uma dedicação, de uma humildade, de uma fidelidade constante ao Senhor. Que nós também procuremos seguir esses exemplos tão bonitos, ser fiéis até o fim, para entregarmos a Deus o Espírito Santo que Ele nos concedeu para conduzir a nossa vida. E aqui está o casal, seu custódio e Dona Cecília, 78 anos de vida matrimonial. Quanta bênção de Deus, quanta história. Ali em Teixeiras, o padre Napoleão abençoou o casamento há 78, eu estou falando 78, que o pessoal fala assim, é 68, não, é 78. Uma salva de palmas de louvor a Deus.
a bondade infinita de Deus que os trouxe até aqui e vai conduzindo os senhores nesses 78 anos. Que é uma bênção de Deus estar aqui na missa, participando, celebrando essa idade tão bela. Louvemos o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.